Hoje eu vim aqui contar uma fofoca e falar da vida dos outros e contar dos casamentos fraudulentos dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Não é só brasileiro, não. Eu sei. Mas eu vou falar do brasileiro, que é quem eu vejo todo dia. E eu tô vendo vários vídeos na internet falando, ai, agora estão negando casamento por fraude. Gente, sempre negaram. Sempre teve isso. Deixa eu falar o que acontece. Todo mundo sabe que tem muito brasileiro, muito imigrante, que chega aqui e compra casamento falso para poder pegar o green card. Não julgamos, cada um pega papel como quiser. Mas, infelizmente, é fraude, é um crime federal e é uma situação que pode negar o green card. Mas aí o imigrante faz o quê? Ele tá fazendo a coisa errada, ele ainda faz sem advogado, porque, claro, se o advogado souber que o casamento é fraudulento, a gente não pode nem pegar o caso. Então ele faz sem advogado, ele faz com a paralegal, ou com o notário, ou com o Joãozinho que quer ajudar, que não sabe as regras, não sabe como montar o caso, e ele vai pra entrevista mal preparado, sem saber de nada, com um caso fraudulento, e ele espera que dê certo. Lá uns 10% das vezes, acontece um milagre e o primeiro green card do cliente é aprovado. Às vezes o oficial amanheceu com um pouquinho de dor de barriga, tá querendo ir embora pra casa logo, não fez a pesquisa direito e tá, o primeiro green card é aprovado. O brasileiro acha que ele tá seguro, entendeu? Só que ele não sabe que o green card dele vai vir só por 2 anos. Daqui 2 anos, ele vai ter que fazer outro caso de casamento, provar que ele ainda tá casado com essa pessoa. A imigração passou 2 anos investigando esse casal. Eles vão ver se eles moravam juntos mesmo, se eles tinham conta conjunta, se misteriosamente o movimento da conta conjunta parou depois que eles receberam o green card, se eles viviam fazendo coisas juntos, mas de repente o green card chegou, eles pararam. Se o green card chegou, o homem foi lá e colocou a foto de outra no perfil do Instagram, achando que a imigração não ia ver. Então tem 1000 situações assim, e o pessoal não sabe que a imigração tá prestando atenção. Então, nessa remoção de condições do green card, que a maioria das vezes é uma segunda entrevista de casamento, se o pacote não for feito direito, o cliente vai e geralmente ali já é uma entrevista de fraude. Ele chega lá, tá? A imigração tá sendo gravado, eles têm 1001 provas de que enquanto eles estavam casados, a moça teve filho com outro, registrou a criança no nome de outro. O moço teve outra relação, tem 1000 provas dele viajando de lá pra cá com a namorada, saíram do país juntos e voltaram, conta de banco dos dois nunca mais passou 1 centavo, cada um mora num estado agora, enfim, eles têm todas essas evidências. Daí o imigrante é colocado em procedimento de deportação e é nesse momento que ele lembra de ligar pra advogada de imigração. Doutora, eu tô aqui em caso de deportação, porque o meu caso comprado não deu certo. Se tivesse me ligado há 2 anos e meio atrás, quando comprou o caso fraudulento, ao invés de gastar comprando o casamento, tivesse pago a consulta com o advogado para ver que outra opção teria, quem sabe a gente teria evitado tudo isso. Muita gente tá aí em situação difícil com casamento fraudulento, que se qualificaria para um visto T, que se qualificaria para um VAWA de um outro casamento. Teve gente que largou o casamento legítimo, que podia ser um VAWA, e casou um casamento fraudulento para pegar documento. Poderíamos pedir um visto U, que demora mais? Demora. Mas você não vai ter nada que se preocupar, você não vai cometer nenhum crime, você não vai se meter em problema com a imigração. Poderia ter pedido um visto de trabalho, que a gente nem faz, mas existe. Então, enfim. Daí não tem muita coisa que a gente possa fazer, porque daí o cliente já tá lá na frente da imigração, a imigração já tem provas, o cliente já sentou e chorou e confessou que ele comprou esse casamento, então fica uma situação meio difícil. Mas vamos dizer que o cliente é daqueles favorito de Deus, entendeu? O universo acordou botando a mão na cabeça dele e esse segundo green card foi aprovado. Agora o cliente tá se achando, agora ele pensa, não, foi aprovado, eu enganei o governo. Gente, eu enganei o governo dos Estados Unidos. Eu tô podendo. Daí ele aplica pra cidadania. Aplica cedo. Aplica com 3 anos só de green card. Porque quem tá casado ainda pode aplicar com 3 anos, ao invés de esperar 5. Aí ele manda essa aplicação, ele 100% confiante. Ele tá tão confiante que ele nem fala com nenhum advogado antes dele mandar essa aplicação de cidadania. Se ele falasse, o advogado ia dizer pra ele,
espera pelo menos os 5 anos, que daí você não precisa mais estar casado, né, pra comprovar. Mas enfim. Daí ele vai pra cidadania, chega lá, é a última oportunidade que o governo tem de passar o pente fino no histórico desse imigrante. Eu não consigo contar nos dedos das mãos, nem dos pés, nem das mãos de todo mundo aqui do escritório, quantas vezes eu vejo a entrevista de cidadania virar entrevista de fraude de casamento rapidamente. O cliente chega achando que vai só responder as perguntinhas do governo, quem é presidente, quem fez a primeira biblioteca, e tá lá um arquivo dele, mostrando toda aquela investigação que a imigração não fez antes, eles fizeram agora. Porque eles sabem que a cidadania é a última chance que eles têm de pegar a fraude do imigrante. Então eles pegaram aquele pente fino de quando a gente tem piolho, sabe? Quando a gente é criança, tem piolho. Aquele pente que cada dentinho do pente a gente tem que ter uma lupa pra ver. E eles passaram assim, ó, no histórico de todo mundo. Eles já foram no prédio do cliente falar com todos os vizinhos. Na casa onde eles moravam juntos, supostamente, o vizinho nunca nem ouviu falar do meu cliente. Não sabe nem quem é. Todas as pessoas que escreveram carta, o governo ligou, o governo entrevistou, a pessoa caiu na pressão e confessou que a carta era mentira. Enfim, já deu tudo errado nessa situação. E daí é um outro momento onde o cliente liga pro advogado. Minha cidadania deu errado, não sei por que foi negado, porque eu cheguei na entrevista e estava tudo certo. E daí a gente pede o arquivo. Claro que o cliente não chega aqui contando o que ele fez. A gente pede o arquivo, espera meses para chegar as notas da imigração. Quando chega as notas da imigração, quase pega fogo aqui nesse escritório. E daí a gente explica para o cliente a situação que estamos. A gente tem que cobrar caro para resolver a situação. O cliente não quer pagar porque agora já gastou o dinheiro dele com todos os casos fraudulentos que ele fez, todo o paralegal que ajudou ele no passado. E, enfim, toda essa história para dizer que green card por fraude sempre foi negado, o governo sempre investigou. A questão é que ninguém fala sobre isso. Tem muita gente por aí que sai se gabando. Esses 5% que o universo deu, beijinho pra eles, sai se gabando por aí e todo mundo acha que isso vai dar certo sempre. Ninguém fala dos 95%, estatística de achismo meu, né? Não vem dizer aí no comentário, cadê a estatística? Sei lá. Uma grande maioria de casos que aplicam que dá errado, que vai parar no tribunal de deportação. Porque quem que vai sair pela rua falando isso? Eu tentei, deu errado, tô na deportação, tô lá com a doutora Fernanda. Não, cada um fica calado com a sua história. Então eu quero dizer pra vocês, procurem todas as opções. Se depois de ter buscado todas as opções não tem nenhuma opção viável, cada um cuida da sua vida como puder, né? Como eu disse, não vou julgar. Mas partir pra coisa errada como primeira opção, sem nem falar com uma advogada pra ver o que poderia ter arrumado antes, eu não sei nem explicar. Então fica aí a dica, fica aí a fofoca pra vocês.